Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre o destino dos ímpios no inferno ou no lago de fogo. E nós começamos com esta pergunta: os ímpios serão atormentados para sempre no lago de fogo, com fogo e enxofre? Arderão eternamente? Será que a Bíblia Sagrada ela ensina isso? Que os ímpios sofrerão eternamente no lago de fogo? Ou será que tudo que nós lemos sobre o tormento eterno, sobre chamas, é simplesmente figurativo? Conforme alguns teólogos, eles dizem que os ímpios não sofrerão eternamente no lago de fogo, mas que tudo que nós lemos ali deve ser entendido de forma, vamos dizer, metafórica, figurada. Por assim dizer, eles dizem que os ímpios não sofrerão eternamente, mas serão aniquilados. Então este vídeo ele está sendo feito com a intenção de tirar certas dúvidas, de esclarecer essa questão. Os ímpios serão atormentados para sempre no inferno literal, num lago de fogo literal, ou será que tudo que nós lemos ali é simbólico, é figurado? Eu vou então ler em Mateus 25, 41 e 46, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero logo lembrar aqui a expressão fogo eterno, ok? 46. Irão estes para o tormento eterno. O tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Aqui eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, tormento eterno. Primeiro, Mateus usa a expressão fogo eterno. Então, aqui a gente já começa a observar que o local dos ímpios, não só o fogo é eterno, mas conforme o versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas o tormento é eterno. Então aqui a gente já descarta aquela ideia que diz que apenas o fogo é eterno, mas os ímpios, eles serão exterminados. Não, aqui você observa, eu vou ler de novo para você. Então, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Na primeira menção nós temos aqui a eternidade ligada ao fogo da Guiena, o fogo eterno. Mas no versículo 46 nós temos o quê? Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Bom, aqui nós vemos a eternidade relacionada não somente ao fogo, mas também ao suplício dos ímpios. Eu tomo a princípio esses dois versículos para nós discorrermos sobre o assunto do tormento dos ímpios. Os ímpios sofrerão eternamente ou não sofrerão? E, meus amigos, eu quero aqui fazer menção de algumas obras, e até ler em algumas obras, porque eu quero que vocês saibam que quando o cristianismo surgiu, a ideia de um lago de fogo ardendo com enxofre, ela já era bem divulgada ali no meio do judaísmo. Segundo o Dr. Russell Norman Champlin e outros estudiosos, eles dizem que as chamas do lago de fogo ou do inferno foram acesas pela primeira vez no livro de Enoque. De fato, antes do livro de Enoque, na literatura judaica, antes do livro de Enoque, não tem-se conhecimento de um inferno com chamas eternas, onde os ímpios arderão eternamente. Até onde vai o nosso conhecimento, a ideia de um inferno ou de uma guiena de fogo, com fogo eterno, onde os ímpios queimarão eternamente, sofrerão, rangerão os dentes,
ficarão reclusos para todo sempre, ela aparece pela primeira vez na literatura judaica de forma muito expressa, direta e clara no livro de Enoque, queridos. E do livro de Enoque para cá, então, essa ideia ela se torna mais clara dentro do judaísmo, de que os ímpios sofrerão eternamente num lago de fogo. Eu quero ler aqui o livro de Flávio Joséfo, tá bom? Eu quero ler aqui o livro de Flávio Joséfo. Vamos ver o que Joséfo tem a nos dizer sobre o tormento dos ímpios. Vamos ver aqui. Flávio Joséfo ele foi um escritor ali do 1º século. E alguma coisa de interessante ele tem para nos dizer sobre a crença dos judeus naquela época. Eu quero ler aqui o que ele fala sobre o tormento dos ímpios. Vamos lá. Flávio Joséfo, olha o que ele diz. E para observar a lei e prestar a honra que eu devo ao soberano poder, que eu sofro todos estes tormentos. Eles, porém, são passageiros, ao passo que os que vós sofrereis, e ele está falando dos ímpios, como castigo de vossa impiedade, de vossos sacrilégios, homicidas, serão eternos. Veja, queridos, que Flávio Joséfo ele foi um escritor do 1º século. No tempo em que os evangelhos foram escritos, estava sendo escrita a obra de Joséfo. Então nós temos aqui escritos paralelos, tá bom? Então o conceito de um tormento eterno, ele não é um conceito que nasce no Novo Testamento, que nasce no cristianismo. Como eu já falei, ali começa esse conceito bem claro no livro de Enoque e vai passando de literatura para a literatura dentro do judaísmo. Então Flávio Joséfo aqui ele faz alusão a essa crença. Ainda nós vamos ler outra ocorrência aqui, que Joséfo faz menção a este tormento eterno. Olha só. Sua justiça vos pedirá contas de seu sangue, e vós vos queimareis num fogo que não será somente muito mais ardente do que o que vossa crueldade faz acender, e vossos tormentos serão sem fim. Aqui Flávio Joséfo, ele narrando a história dos Macabeus, do martírio dos 7 irmãos, nos dias de Antíoco Epífanes. Então aqui nós temos uma alusão ao tormento dos ímpios, em especial de Antíoco Epífanes, tá bom? No inferno. E aqui diz, sua justiça vos pedirá conta de seu sangue, ou seja, justiça de Deus, e vós vos queimareis num fogo que não será somente muito mais ardente do que o que a vossa crueldade faz acender, e vossos tormentos serão sem fim. Então você vê aqui nessa leitura de Flávio Joséfo que o tormento dos ímpios será sem fim, combinando com o que nós lemos aqui em duas coisas em Mateus, que em Mateus ele apresenta não só o fogo como eterno, mas o tormento como eterno. Vamos ler mais uma ocorrência aqui em Flávio Joséfo. Olha o que ele diz. Não tememos aqueles que só podem matar o corpo, porque sabemos que tormentos eternos esperam no outro mundo os que não guardam os seus mandamentos, e nos devemos armar de uma firme resolução de obedecer à sua vontade, a fim de que, depois de nossa morte, Abraão, Isaque e Jacó e nossos outros santos predecessores nos recebam com alegria para participarmos de sua glória. Então você vê aqui mais uma vez que Joséfo ele faz menção ao tormento eterno, queridos. Vamos ler aqui em mais uma ocorrência. Página 1519, da História Eclesiástica. Olha o que ele diz. Quanto a Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo, e o é ainda agora no outro. Vendo que lhe era impossível obrigar os judeus a renunciar à sua religião, ele saiu de Jerusalém para ir fazer guerra na Pérea, e lá morreu miseravelmente. Aqui nos chama a atenção que Joséfo, na sua narrativa, ele diz o seguinte: quanto a Antíoco, cruel príncipe, foi castigado neste mundo e o é ainda agora no outro. Tá bom, queridos? Isso nos lembra da passagem de 2 Pedro 2,9, que diz que os ímpios estão sendo já punidos no
inferno. Página 1520 da História Eclesiástica do Joséfo. Diz o quê? A justiça de Deus faz agora sofrer o castigo a esse malvado soberano, e as almas puras desses verdadeiros filhos de Abraão e de sua bem-aventurada mãe, como recompensa de suas penas e sofrimentos, recebem no céu, com os santos antepassados, coroas imortais das mãos de Deus, ao qual seja honra e glória por todos os séculos. Amém. Então nós lemos aqui no livro de Flávio Joséfos essa ideia de que os ímpios, eles já sofrem tormentos no lago de fogo. Nós queremos também aqui pegar uma outra obra da mesma época, quarto livro dos Macabeus. Olha o que diz o quarto livro dos Macabeus. São todos escritos judaicos. Vamos ver aqui o que diz sobre o tormento dos ímpios. Inclusive a narrativa de José ela é tirada do livro dos Macabeus, primeiro, segundo e também do quarto livro. Mas vamos ver o que eles dizem aqui. 9:9. Mas você, devido à sua sede de sangue contra nós, merecidamente será submetido pela justiça divina ao tormento eterno pelo fogo. Meus irmãos, esse livro aqui de quarto Macabeus, ele foi escrito também ali dentro do primeiro século da era cristã. Então você vê aqui o conceito de tormento eterno e de fogo eterno dentro do judaísmo. E veja que nós não temos aqui uma linguagem figurada. Eu vou repetir para você. Mas você, devido à sua sede de sangue contra nós, merecidamente será submetido pela justiça divina ao tormento eterno pelo fogo. Nós não temos aqui uma figura de linguagem, mas o que o autor de quarto Macabeus estava narrando aqui era uma crença literal dos judeus. Os judeus, eles criam que literalmente nesta época os ímpios serão atormentados para sempre no inferno. Quero ler mais outra passagem aqui. Versículo 31, o que diz do mesmo capítulo? Vamos lá. 32. Mas você sofre torturas pela ameaça que vem da impiedade. Você não escapará, ó mais detestável dos tiranos, aos juízos da ira divina. Aqui essa ira divina aqui é uma referência ao inferno. Agora vamos ler em 10:11 do mesmo livro. O que ele diz? Mas você, por causa de sua impiedade e sede de sangue, será submetido a tormentos perpétuos. Mais uma vez, nós não temos aqui uma linguagem figurada, queridos. Não. Tormentos perpétuos aqui é literalmente tormentos perpétuos. Ok? Vamos ler também aqui no versículo 15. Mas pela bendita morte de meus irmãos, pela destruição perpétua do tirano e pela vida eterna dos devotos, eu não renunciarei à nossa nobre irmandade. Aqui ele está falando na destruição perpétua do tirano, mas não é que a alma desse tirano será exterminada, não. Porque mais atrás ele diz, será submetida a tormentos perpétuos. Essa destruição perpétua simplesmente é uma forma de falar que ele sofrerá eternamente. Vamos ler mais aqui em 12:12. Por causa disso, a justiça te preparou chamas eternas e torturas intensas, e estas para todo sempre jamais o libertarão. Mais uma vez nós temos aqui no quarto livro de Macabeus a alusão a tormentos eternos. Versículos 14 e 18. Olha o que diz aqui do mesmo livro. Ao morrer nobremente, eles com certeza cumpriram seus deveres para com Deus, mas você vai lamentar amargamente por assassinar sem causa os campeões da virtude. Versículo 18. 16. Mas de você ele se vingará tanto na vida presente como quando depois que você morrer. Então nós temos aqui mais uma vez uma alusão ao tormento dos ímpios. E lembre, mais uma vez eu quero trazer à sua memória. Esse livro que eu estou lendo aqui, que é o quarto Macabeus, bem como o livro de Flávio José, todos eles foram escritos ali dentro do primeiro século. E por que eu estou fazendo essa leitura? Para que você entenda
que a ideia de que os ímpios serão atormentados eternamente no lago de fogo, ela não é uma ideia do livro do Apocalipse. Ela também não é uma ideia dos evangelhos. Porque alguns querem passar esta ideia para os irmãos dizer que o livro do Apocalipse, como é grandemente figurativo, tem muita linguagem figurada, então eles querem passar a ideia de que essa ideia de um tormento eterno, quando aparece nas páginas do Apocalipse e até nos evangelhos, tem que ser entendida de forma figurada. Não. Outras literaturas escritas muito antes, como o livro de Enoque, e outras literaturas como as que eu estou lendo aqui, contemporâneas, elas apresentam um tormento eterno de forma literal, queridos. Aqui eu quero fazer mais uma leitura em 13 e 14 do mesmo livro de 4 Macabeus. O que diz? Não tememos ao que pensa estar nos matando. Versículo 15. Pois grande é a luta da alma e o perigo do tormento eterno, à espreita dos que transgridem ao mandamento de Deus. Mais uma vez nós temos aqui a alusão ao tormento eterno dos ímpios. E nós vemos aqui, vamos ler aqui 13, 14 que já lemos. Agora nós vamos ler 18, 5 do mesmo capítulo. Tá bom, queridos? Eu quero que vocês tenham paciência e acompanhem o estudo. O tirano Antíoco foi tanto punido na terra como está sendo castigado após a sua morte, como ele de modo algum foi capaz de coagir aos israelitas para que se tornassem pagãos e abandonassem seus costumes ancestrais. Deixou Jerusalém e marchou contra os persas. Que mais uma vez você vê que Antíoco, o que combina com a declaração de 2 Pedro 2,9, diz que os ímpios já agora estão sofrendo na Guiena ou no inferno. Queridos, vamos aqui fazer mais uma leitura em 4 Esdras. Olha o que diz aqui. O livro de 4 Esdras também foi escrito no período do 1º século. E vamos ver o que ele diz. 4 Esdras. Vamos lá. Então o abismo de tormento aparecerá e se oporá ao lugar de descanso, e a fornalha do inferno será revelada e se oporá ao paraíso de prazeres. Então o Altíssimo dirá às nações que se levantarão dos mortos: olhai agora e entendei. A quem negastes, a quem não servistes, cujos mandamentos desprezastes. Olhai deste lado e daquele. Aqui há prazer e descanso, e ali há fogo e tormentos. Assim ele falará às nações no dia do juízo. Isso aqui, meus irmãos, nos lembra a narrativa de Lucas 16, sobre o rico sendo atormentado e o mendigo Lázaro sendo consolado por Abraão. Então, mais uma vez aqui você vê a ideia de tormento eterno, querido. Vamos ler aqui também em Judite. Nós temos este livro de Judite. Olha o que ele vai nos dizer. Livro de Judite. Eu vou procurar bem aqui, ver se eu encontro mais rápido. Judite está entre os deuterocanônicos. Vamos ver aqui para eu ter mais facilidade para mostrar para vocês. 1463 página. Vamos lá. Livro de Judite. Olha o que Judite diz. Capítulo 16, versículo 17. O que diz? Ai das nações que se levantam contra a minha raça. Delas se vingará o Senhor, Deus do universo, no dia do julgamento, metendo-lhes o fogo e os vermes em suas carnes, e chorarão de dor eternamente. Então nós temos aqui o livro de Judite, que foi escrito ali no período interbíblico, ok? Mais ou menos no 2º século da era cristã, e ele foi escrito mais ou menos no mesmo período do livro de Enoque, ok, meus queridos? Então você já vê aí, nesse escrito, que é considerado sagrado para os católicos e as igrejas ortodoxas, e esse livro também ele consta na Septuaginta, e muitos pais da igreja aceitavam esse livro como canônico. Então você vê no livro de Judite a ideia já de um tormento eterno para os ímpios. Então a ideia já estava penetrando ali no
judaísmo, queridos. Então vamos aqui fazer mais uma leitura. Agora nós vamos aqui fazer uma busca no livro de Enoque. Como eu falei no início, vamos ver o que Enoque diz aqui. Primeiro Enoque, o que ele fala sobre o tormento dos ímpios? Vamos lá. Olha o que Enoque, vou aqui ler. Enoque capítulo 10, 3 a 8, diz o seguinte: E a Rafael disse: Senhor, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas, cava um buraco no deserto de Dudael e atira-o ao fundo, depositará pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele e cobre-o de escuridão. Deixa-o permanecer lá para sempre e veda-lhe o rosto, para que não veja luz. No dia do grande juízo, ele deverá ser arremessado ao tremedal de fogo. Aqui, meus irmãos, você já vê a ideia de um lago de fogo que nasce no livro de Enoque. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhes a salvação para que termine os seus sofrimentos e não se percam todos os filhos dos homens, em virtude das coisas secretas que os guardiões revelaram e ensinaram aos seus filhos. Toda a terra está corrompida por causa das obras transmitidas por Azazel. A ele atribui todos os pecados. E a Gabriel disse: Senhor, levanta a guerra entre os bastardos, os monstros, os filhos das prostituídas, e extirpa-os do meio dos homens, juntamente com todos os filhos dos gigantes. Instigam uns contra os outros, para que na batalha se eliminem mutuamente. Não se prolongue por mais tempo a sua vida. Nenhum rogo dos pais em favor dos seus filhos deverá ser atendido. Eles esperam ter vida para sempre, e que cada um viva 500 anos. Prossigamos. E a Mihael disse: Senhor, vai e põe a ferro Senjaza e os seus sequazes, que se misturaram com as mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas. Quando os seus filhos se tiverem eliminado mutuamente, e quando os pais tiverem presenciado o extermínio de seus amados filhos, amarra-os por 7 gerações no vale da terra, até o dia do julgamento, até o dia do juízo final. Essa narrativa ela se encontra em 2 Pedro 2,4 e Judas 6. Tá bom, meus irmãos? Nesse dia eles serão atirados ao abismo de fogo, na reclusão e no tormento, onde ficarão encerrados para todo o sempre, e todo aquele que for sentenciado à condenação eterna seja juntado a eles, e seja com eles mantido em correntes até o fim de todas as gerações. Meus irmãos, então vocês veem aqui a narrativa no livro de Enoque sobre o tormento dos ímpios. Capítulo 22, 6 do mesmo livro, olha o que diz. 22, 6 de Enoque. Capítulo 22, 6. Vamos ver o que Enoque diz. Ali as suas almas ficarão isoladas até ao grande dia do juízo, o dia do castigo e do tormento reservado aos que foram condenados para sempre. Quando então se exercerá a vingança das suas almas, nesse lugar ele os manterá aprisionados até a eternidade. Existe igualmente outra seção que se destina às almas dos queixosos, dos que reivindicam justiça por sua ruína, por terem sido mortos nos dias dos pecadores. E uma outra exceção foi feita para aqueles homens que não foram justos, mas sim pecadores, totalmente ímpios e cúmplices dos perversos. Suas almas não serão castigadas no dia do juízo, mas também não serão ressuscitadas. Fizemos aqui uma leitura no livro de Enoque, 27, 2 aqui do mesmo livro. Livro de Enoque. Olha o que diz aqui, meus queridos. Vamos lá, o que diz? 28. A primeira alegoria, quando a comunidade justa se tornar visível, quando os pecadores forem castigados pelos seus pecados e expulsos da terra. Aqui você vê aqui mais uma vez uma alusão no livro de Enoque sobre o tormento dos ímpios. Nós temos aqui mais no Testamento de Gade 7.2, Apocalipse de Baruch 44, e eu quero ler esse bem aqui, Enoque 108.2.4, o último capítulo do livro de Enoque. Eu vou ler aqui para os senhores, para a nossa meditação. Olha o que ele diz.
Aguardai tão somente, virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e imprecarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo. E isso não terá fim. Ok, queridos? Então Enoque aqui diz que o tormento dos ímpios não terá fim. E eles gritarão para sempre. Então, fica provado pela literatura judaica, tanto antes como do período do Novo Testamento, que a ideia de que os ímpios sofrerão eternamente no lago de fogo, ela não é uma ideia exclusiva do livro do Apocalipse ou do Novo Testamento, e que era literalmente concebido entre os primeiros cristãos que os ímpios, eles sofreriam. Então nós vamos ver aqui algumas alusões no Novo Testamento sobre o tormento dos ímpios, querido. Vamos aqui ler em Mateus. Olha o que nos diz Mateus. Vamos lá? Mateus. Mateus 3, 10. Olha o que diz. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que você tem já uma alusão ao fogo do inferno. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aqui você tem mais um detalhe. O fogo nunca se apagará. Aqui é óbvio que nós temos aqui uma figura de linguagem na palha. A palha aqui são os ímpios. Mas essa palha, ela queimará, mas ela não se consumirá. Essa palha, ela arderá para sempre, porque o fogo, ele nunca se apagará, queridos. Vamos continuar a nossa leitura. Mateus 5, 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Temos aqui apenas uma alusão ao fogo do inferno, ok? 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois é melhor que se percam dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, queridos, nós temos uma alusão também no inferno em Mateus 8, 12. Até onde puder eu ler, eu vou ler para os senhores. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso não é figura de linguagem, isso é tomado ao pé da letra. Mateus 10, 28 diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, ou seja, sofrer, que pode condenar no inferno tanto o corpo como a alma. Nós temos também uma referência aos ímpios sendo lançados no fogo lá em Mateus 13, 30. Eu quero ler aqui para os senhores. Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Versículo 40, o que diz? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, aqui são os ímpios, assim será na consumação deste mundo. Versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então nós temos aqui o destino dos ímpios no inferno. E versículo 50, o que diz ainda aqui? E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui é uma alusão ao tormento dos ímpios. Aqui nós temos também Mateus 18, 18 9. Olha o que diz. Eu estou aqui até onde vai fazendo uma busca de todas as ocorrências. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti.
Melhor é que entres na vida coxo do que, ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Você vê que aqui ele diz que o fogo é eterno. Outra alusão nós temos no versículo 9, que também diz que o fogo é eterno. Mateus 25, 41 e 46 foi onde eu comecei a ler, queridos. Eu vou ler mais uma vez, que foi o princípio da nossa leitura. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui é fogo eterno. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno. Aqui já diz tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, quando nós, queridos, às vezes perguntamos para os aniquilacionistas, eles dizem que o tormento não será eterno. Aí a gente pergunta, mas aqui no versículo aqui de 46 está falando eterno, relacionado a duas coisas. Eternidade em relação ao tormento e eternidade em relação à vida eterna. A vida aqui é eterna ou não é? É óbvio que eles vão responder é. Então, se a vida é eterna, o tormento também é eterno. Se o tormento não é eterno, a vida também não é eterna. Agora, é dois pesos e duas medidas usar a palavra eterno com outro sentido de eterno no mesmo versículo. Por que que eterno em relação à vida é uma vida sem fim e eterno em relação ao tormento? Não, aí o tormento já tem fim, não. Mateus, ele usa a palavra eterno associado tanto à vida com Cristo como à vida no inferno. Olha o que ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Se uma coisa é eterna, a outra também é eterna. Eu quero ler aqui para os senhores em Mateus 9, 43. Eu não sei se vai ser possível ler todas as referências, são muitas, eu fiz um apanhado, mas eu vou ler aqui para os senhores até onde der. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Aqui Marcos diz para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Lembrando que a palavra inferno aqui no grego é Gehenna. E o Gehenna, ou Genan, é a mesma coisa do lago de fogo ali no Apocalipse. Não vamos confundir o Gehenna ou o lago de fogo com o Hades. O Hades é a prisão temporária dos ímpios, das almas. Enquanto que o Gehenna, ou o lago de fogo, é a prisão eterna dos condenados. Ok, queridos? Vamos continuar a leitura. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ora, aqueles que dizem que o inferno será um lugar de aniquilação das almas, precisam explicar esse versículo, porque aqui está dizendo onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E é claro que nós temos aqui uma figura de linguagem por bicho, mas esse bicho aqui ele representa o condenado, os condenados. Aqui o que o autor está dizendo não é outra coisa senão isso, ó, onde o ímpio não morre e o fogo nunca se apaga. É isso que Marcos está dizendo. Onde o ímpio não morre e o fogo nunca se apaga. É exatamente esse o pensamento de Marcos, querido. Prossigamos. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno ou na Gehenna, no fogo que nunca se apaga. 46. Onde o seu bicho, ou seja, onde o ímpio não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho, ou seja, o ímpio, não morre e o fogo nunca se apaga. Meus irmãos, essa leitura de Marcos 9, 43 a 48, ela é muito clara. Aqui não tem como você ensinar que os ímpios serão aniquilados no inferno. Meus irmãos, aqui eu estou sendo muito sincero para os senhores. Se os senhores conseguirem ver o aniquilamento dos ímpios, aí em Marcos 9, 43 a 48, os senhores, por favor, podem até fazer um vídeo em resposta e me dizer, ou você pode comentar aí logo abaixo, tá bom? Você pode fazer seu comentário e dizer, professor, eu encontrei aqui o aniquilamento dos ímpios. Você vai me convencer.
porque até agora eu não estou encontrando o aniquilamento dos ímpios em Marcos 9, 43 a 48. Aliás, a bem da verdade, em nenhuma das passagens que eu li até agora se ensina que os ímpios serão aniquilados. Aqui nós temos outras ocorrências do inferno em Lucas, capítulos 3, versículos 9 e 17, e Lucas 12, 5. E nós temos também em Lucas 16, 23 e 24. Só que em Lucas 16, 23 e 24, o ímpio ele não está no Gehenna, ou no lago de fogo, ele está ali no Hades, que é a prisão temporária de tormento para os ímpios. Que no Hades também é um lugar de tormento para os ímpios. Porém, o Hades não é a prisão eterna dos ímpios. Os ímpios, eles ressuscitarão e serão julgados e lançados para sempre, para arderem eternamente no lago de fogo. João 5,29 faz uma alusão à vida eterna e ao desprezo eterno. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, Paulo diz que os ímpios, eles sofrerão eternamente, serão banidos da presença do Senhor. Filipenses capítulo 3 e versículo 19, lá fala da perdição dos ímpios, ok, meus queridos? Agora eu quero ler aqui em Apocalipse capítulo 2, que vai ser o fechamento do nosso estudo. Olha aqui, Apocalipse capítulo 2, vamos lá, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui o autor fala em segunda morte, mas ele não explica o que é essa segunda morte. Mas eu quero aqui só te falar uma coisa. O que é a primeira morte? A primeira morte ela é o que? Ela é a separação entre o corpo e o espírito ou alma. No momento em que o homem morre, é porque o espírito saiu do seu corpo. Mas veja que a primeira morte, de forma nenhuma, indica que o espírito foi eliminado, apenas foram separados. Tiago diz, assim como o corpo sem a alma está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então veja que o que é a primeira morte? É a separação entre o corpo e o espírito, mas não resulta na aniquilação do espírito. Mas vamos aqui. O que é a segunda morte? O autor ele ainda não explica para nós o que é a segunda morte. Apenas nós entendemos que a segunda morte é a condenação dos ímpios. Mas prossigamos aqui. 14 e 10. Nós vamos aqui ter um retrato mais detalhado do que é a segunda morte. Vamos lá. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Olha aqui, querido, sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia e de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui eu te pergunto, aqui há alguma ideia de aniquilamento para os ímpios no lago de fogo? Não. Que diz claramente que a sua fumaça sobe para todo sempre, e eles serão atormentados para todo sempre. De dia e de noite não terão repouso. É isso que o Apocalipse está dizendo. Apocalipse 17:8 diz que a besta será encaminhada para a perdição. A perdição aqui é uma alusão ao lago de fogo. Ok, queridos? E lembrando que esse lago de fogo não significa que as almas serão aniquiladas lá. Porque a besta que será jogada no lago de fogo, você vê que 1000 anos depois que ela já estava sofrendo, o diabo foi lançado e ela ainda não tinha sido consumida. Então não é verdade que as almas serão aniquiladas no lago de fogo. Pelo menos a gente não encontra isso na Bíblia Sagrada. E nas literaturas extrabíblicas, que eu já fiz menção, também não se diz assim. Apocalipse 19:3 diz que a fumaça da Babilônia, ou seja, dos ímpios, subirá para todo o sempre. Aí no versículo 20 diz que a besta e os falsos profetas foram lançados no lago de fogo. O que é a segunda morte? Ok, queridos? Apocalipse 20, versículo 10. Olha o que diz aqui. Apocalipse 20 e versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Queridos, aqui está dizendo que de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eu pergunto para você, meu irmão, que acredita no aniquilamento das almas. Aqui nesse texto está ensinando que as almas serão aniquiladas? Responda-me. Não, eu vou ler mais uma vez para você. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E veja que a besta e o falso profeta já estão lá no mínimo 1000 anos. Quando o diabo for lançado no lago de fogo, a besta já terá sido lançada 1000 anos antes. Porque a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo por Cristo. Quando ele vier para estabelecer o milênio, Cristo lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo. 1000 anos depois, será a vez do diabo. Então veja que com 1000 anos de sofrimento, a besta e o falso profeta ainda não terão sido consumidos. E interessante é o que é que diz aqui o autor. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Que diz atormentados para todo o sempre. Versículo 14. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ok, meus irmãos? Vou ler o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então você vê aqui a explicação o que é a segunda morte. Segunda morte é o lago de fogo. O que é figurado aí? É o lago de fogo ou é a segunda morte? A expressão segunda morte é que é um termo figurado. Lago de fogo é um lugar literal. E o lago de fogo, ele tem uma figura de linguagem que chama-se segunda morte. O que é figurado? Figurado não é o lago de fogo. Figurado é a expressão segunda morte. A segunda morte é uma expressão figurada usada para aludir a um lugar literal de fogo e enxofre, onde os ímpios serão atormentados pelos séculos dos séculos. Pelo menos é isso que o livro do Apocalipse diz para nós, queridos. É isso que o Apocalipse diz. Capítulo 21, 8 do Apocalipse. Vamos fechar aqui. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o autor sagrado, aqui ele tem duas coisas, uma figura de linguagem e uma linguagem literal. O que é literal é o lago de fogo. O que é figura de linguagem é a expressão segunda morte. Então, o autor chama o lago de fogo de segunda morte. Então, a expressão segunda morte é uma expressão figurada para aludir ao tormento eterno dos ímpios. Lembrando que essa expressão segunda morte, ela já foi usada, ela já era usada no judaísmo contemporâneo e até anterior. No Targum de Jonathan ben Uziel, diz assim, que viva Ruben e não morra a segunda morte dos ímpios. Então você vê aí a expressão segunda morte já no Targum de Jonathan ben Uziel. Então, meus irmãos, nós já fizemos várias alusões ao tormento dos ímpios. Os pais da igreja, eles eram unânimes em acreditar no tormento eterno. Por exemplo, nós temos Justino de Marte em Apologia 8.4, capítulo 12, versículos 1 e 2, capítulo 19, versículos 6 e 7 e 8, ou capítulo 8, versículo 28, e capítulo 28, versículo 1 e capítulo 52, 3. Aí nós temos 2 Apologia 6, 5, 7, 3, 4 e 9, 1. Em todas essas ocorrências, Justino Marte ele faz alusão ao tormento eterno dos ímpios, querido. Apocalipse Baruch 7.2 também diz que os ímpios serão atormentados para todo o sempre. Ok? Então nós queremos chamar a atenção mais uma coisa, a vida eterna e castigo eterno. Não só a palavra eterno ela é ligada à vida, como ela é ligada ao castigo. Você pode ler em Daniel 12.2, e muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o castigo e desprezo eterno. Então, o castigo e o desprezo ou a vergonha eterna é para sempre.
assim como para sempre é a vida eterna, queridos. João 5,28 também diz semelhante coisa. Mateus 25, 41, 46, nós já lemos que a expressão eterna ela é ligada tanto à salvação como à condenação. Ok? Nós também devemos lembrar o seguinte, haverá pranto e ranger de dentes lá. É só ler Mateus 8, 12, Lucas 13, 28. Então, o tormento dos ímpios, queridos, para fecharmos aqui este vídeo, ele será eterno. Nós não podemos encontrar em nenhuma dessas referências uma ideia de aniquilamento no inferno. Não. Professor, o senhor está sendo tendencioso. Não. Eu fiz a leitura e aqui está para ser julgada por vocês. Ok? Se em alguma dessas passagens está ensinando que os ímpios serão aniquilados, que você me mostre, porque eu não consegui ver, ok, queridos? Eu não consegui ver isso. Eu não consegui, para ser sincero para o Senhor. Então, é que eu queira que os ímpios serão atormentados? Não. Não. O problema é que a Bíblia Sagrada está dizendo isso. É a Bíblia quem está dizendo. Outra coisa, aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, eles precisam rasgar a Bíblia Sagrada. Porque esses textos aí mostram não só que os ímpios serão atormentados eternamente, mas que é a alma deles com o corpo que será atormentada. E lá em Lucas 16, nós vemos ali não o corpo, mas a alma sendo atormentada no Hades. Então, a crença na imortalidade da alma é uma crença bíblica. Não tem como você fugir disso. É uma crença bíblica. Irmão, se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, tá bom? Abraço. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.